para mim ter que conviver com essa realidade. Estava com saudade de vir aqui pregar, já fazia uns dias já, né? Mas o pastor Ricardo falou que nós vamos iniciar uma nova série hoje. Nós vamos iniciar e terminar, porque é um capítulo só. E é o menor livro da Bíblia é 2 João. Tem apenas 13 versículos. É a segunda carta de João. Então vamos ler e em seguida nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta. Diz assim: Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade. Como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento, nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa. Não lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos da sua irmã escolhida. Amém? Esse texto, ele trata do mesmo contexto da primeira carta de João. Qual que é o contexto da primeira carta de João? João está escrevendo para que a igreja tenha cuidados com falsas doutrinas e falsos mestres. E aí ele estabelece alguns critérios pelos quais se reconheceriam os verdadeiros cristãos. A gente falou sobre o teste doutrinário, teste social, né? Teste do cuidado, né? E o teste do amor. Então os testes da primeira carta de João está tratando aqui dos mesmos problemas da primeira carta. Só que ele começa escrevendo dizendo assim: Eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos. É muito comum que a gente, ao ler, a gente pense que ele está escrevendo a uma pessoa específica. Porém, a maioria dos comentaristas concordam que essa carta é endereçada a uma igreja. Uma igreja que é conhecida como a Senhora Escolhida, a Igreja Escolhida. E aí a gente vai ver por que isso João se refere dessa forma, né? A Bíblia várias vezes ela vai relatar a igreja como sendo a figura de uma noiva, de uma mulher, e aqui João diz de uma senhora e seus filhos. Quem são os filhos dessa senhora? São os membros dessa igreja, as pessoas que fazem parte dessa igreja. Então ele vai se dirigir a ela: escreva a senhora escolhida e a seus filhos. No último versículo, quando ele sauda a igreja, ele vai dizer assim: saudação dos filhos de sua irmã escolhida. Ou seja, que ele está dizendo que essa senhora escolhida é uma igreja escolhida, e que ele também traz saudações de outra igreja, que é uma igreja irmã, que também é uma outra senhora escolhida. Ele vai dizer saudação dos filhos de sua irmã escolhida. Então, aqui ele está tratando como igreja. E ele está se comunicando diretamente com o pastor dessa igreja, e ele está falando: eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos. Quem são os filhos? A igreja, o corpo da igreja, os membros da igreja. A quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. O que João está tratando aqui nessa carta?
Qual que era o problema que essa igreja enfrentava e quais eram as heresias da sua época? Havia um pensamento disseminado por algumas pessoas, dois pensamentos: o docetismo e o gnosticismo. O que era o docetismo? O docetismo era uma heresia conhecida na época, que dizia que Jesus Cristo não tinha um corpo físico, mas que as aparições de Jesus era como se fossem um holograma, uma projeção, e não uma aparição física. Dizia que Jesus não tinha um corpo físico, que Jesus era um ser espiritual, e que as pessoas que viam Jesus, na verdade, não viam Jesus, eles estavam vendo um holograma, estavam vendo uma pessoa que não é de carne e osso. E João vai combater isso logo na primeira carta, e essa era uma das doutrinas da época, que era o docetismo. A outra doutrina que João combatia na sua época, que era uma doutrina muito disseminada por um homem chamado Cerinto, era a doutrina do gnosticismo. O que o gnosticismo falava? Que Jesus, ele não era um ser, não era Deus. Ele tinha um corpo físico, mas ele recebeu, tinha um corpo físico, um nascimento natural, sendo filho natural de pais naturais, que era Maria e José, e que ele recebeu a unção para cumprir o seu chamado no batismo. Até o batismo, ele era um homem comum, com um nascimento comum, de um pai e mãe comuns. Não havia nada sobrenatural na vida de Jesus até aquele momento. E a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre ele, ele se torna então uma figura iluminada, um profeta ou um ser espiritual, mas ele não era propriamente dito Deus, a quem havia recebido o nascimento miraculoso e também pré-existente, como era o caso de Jesus. E essas heresias é que João vai combater. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que essas heresias, elas surgem aonde? Onde que essas heresias surgem? Essas heresias, elas surgem dentro da igreja. Elas surgem no seio da igreja. Uma das frases que mais... Eu tenho certeza que todas as pessoas que já fizeram seminário, pastor Ricardo, pastor Andréia, Deusa, Lilian, pastora Meire, Nicole, já ouviram, né? Todos os seminaristas já ouviram uma frase que para muitos ela é uma frase muito chocante, que diz assim, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. O que significa dizer? Que muita gente pega textos da Bíblia para justificar heresias. Então, quando esses textos são utilizados de forma isolada, eles dão margem para interpretações completamente erradas da palavra de Deus. E o que João está falando, advertindo eles, é que eles devem viver na verdade, eles devem conhecer a verdade. Então aqui existem 3 passos do que João está tratando: conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. Conhecer na verdade é um passo, andar na verdade é outro passo e permanecer na verdade é outro passo. Esse é o nosso objetivo como cristãos. Então, quando essas heresias surgem, elas surgem dentro do seio da igreja, dentro do bojo da igreja. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é que muitas pessoas acabam dando crédito para isso, porque presume-se que tudo o que acontece ali dentro da igreja é bom, e tudo que está sendo falado ali é verdade, incontestável. A gente que percorre um pouquinho, tem um pouquinho mais de vivência no cristianismo, conhecemos a palavra, eu falo para Nicole, todo mundo que estuda a palavra de Deus, todo mundo que conhece a Bíblia, não tem paciência para ouvir pregações de gente que não conhece a Bíblia, e nem ir igrejas também que não pregam a Bíblia. É uma tortura você estar num lugar onde as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. Esses dias eu fui pregar numa igreja e eu tenho certeza que eu nunca mais vou ser convidado para pregar nessa igreja. Adorei a igreja, mas não vou me chamar de novo. Se tem uma coisa que eu não faço é pregar fora da minha igreja. Eu só prego aqui porque eu sou pastor da igreja, porque senão não seria convidado para pregar aqui também. Eu sei disso. Mas Deus é bom o tempo todo. E me fez ser pastor da igreja e vocês são obrigados a me aguentar.
E eu fui pregar nessa igreja, foi o último convite que eu recebi. Eu não recebo convite para pregar fora. Eu não sou um bom pregador para pregar na igreja dos outros. Não sou. Quando eu vou contar um testemunho bem breve para vocês. Quando eu comecei, há mais ou menos uns 10 anos, em 2012, eu falei assim, eu vou viver da obra, eu vou viver para Cristo, eu vou viver da obra. Abandonei o emprego, abandonei tudo, falei, eu vou viver da obra. Aí comecei a pregar, né? Ia nas igrejas, pregava. Quando eu chegava na igreja para pregar, né? Levava os DVDs, ninguém comprava os DVDs. Aí vendia gravata, né? Porque os irmãos iam para a igreja, vendia gravata. Falei, vou comprar gravata, vou vender gravata. Os irmãos pegavam a gravata para pagar depois, não pagava. E eu também não era chamado para voltar na igreja, né? Então eu não sou um bom pregador. Não sou um pregador para ir nas igrejas e pregar, porque quando você paga, você escolhe o cardápio. Se eu for no restaurante e eu estou pagando, eu escolho o que eu quero comer. Certo ou errado? Agora, se eu vou na casa de uma pessoa ou estou em algum lugar e não sou eu que estou pagando, eu tenho que comer do que me é oferecido. E aqui eu não estou falando sobre pagar para pregador ir da igreja ou não, mas a pessoa que está ali recebendo o pregador, ela vai escolher um pregador que fale aquilo que ela gostaria que a igreja ouvisse. E eu cheguei na igreja para pregar, fomos a minha digníssima esposa e eu. Nesse dia eu estava sem carro, foi uma prova para poder chegar na igreja, uma dificuldade, fomos para a igreja. Chegamos na igreja, aí igreja pentecostal, né, pastor Ricardo? Do jeito que o pastor Ricardo gosta. Aí o grupo de louvor está louvando, aí termina o grupo de louvor, as irmãs louvam, aí termina as irmãs, os jovens louvam, aí termina os jovens, dá oportunidade individual para outra pessoa, aí dá oportunidade para outra pessoa, aí chama alguém para dar o beijinho, aí chama o cantor convidado, aí depois chama alguém para dar o beijinho na flor, a irmã conta o testemunho, canta um hino e por aí vai. Por aí vai. E eu estava pregando na série em 1 João, aqui na igreja. E no meio dessa série, nessa semana, eu tinha pregado sobre o teste doutrinário. Que para que você reconheça se alguém é um cristão genuíno, ele tem que passar no teste doutrinário. E que se a pessoa nega essas verdades fundamentais, ela não deve nem ser ouvida. Aí, para o meu azar, para a minha infelicidade, a última oportunidade antes de eu pregar, a irmã me louva um hino, conta o testemunho e me louva um hino do Voz da Verdade. Hino do Voz da Verdade. Quem joga bola sabe. Edivaldo, pastor Ricardo, a bola vem assim, ó. Assim, ó. Em câmera lenta, assim, ó. É só bater e correr para o braço. Eu não pedi. Mas eu entendo como se Deus tivesse me levado àquela igreja para falar aquilo naquele dia, mesmo que eu nunca mais volte naquela igreja. E eu já comecei a pregação falando sobre o ministério Voz da Verdade. Eu ia pregar exatamente o que eu ia pregar, eu não mudei a mensagem no púlpito. E aí eu comecei a falar sobre esse pseudo-ministério, que é pseudo-cristão, mas nega verdades fundamentais da Bíblia. Qual que é a verdade fundamental que esse ministério prega e que é contra a palavra de Deus? A Trindade. Uma das doutrinas mais importantes da igreja, que diz que Deus Pai é Deus em toda a sua essência, que Jesus Cristo é Deus em toda a sua essência, e o Espírito Santo é Deus em toda a sua essência. Eles negam essa verdade fundamental. E quando você consome qualquer tipo de conteúdo desse ministério,
você está dando subsídios para que esse ministério continue disseminando ensinos falsos. Não é só, mas ele só prega isso, mas a música é legal. Se eu consumo esse conteúdo, eu estou financiando esse ministério. Nunca fui na igreja, mas eu ouço a música, eu canto a música, eu propago a música. E quem conhece o Ministério Voz da Verdade sabe que tem composições belíssimas, lindas, e que anos e anos e anos e anos e anos foram cantados na igreja. Você acha que a nossa igreja nunca cantou Ministério Voz da Verdade? Já. Mas, a partir do momento que a gente sabe, a Bíblia diz que a gente não tem que ter parte. E aí é o que João está dizendo. Só que hoje, vocês, qualquer um de vocês que estão na igreja há 3, 4, 5 anos, vocês têm elementos suficientes para saber o que é uma boa pregação e o que é uma pregação ruim. Vocês estão acostumados a ouvir pregações boas. Não é porque eu prego, é porque a igreja tem se preocupado em trazer conteúdo, conhecimento, Bíblia. A gente tem se proposto a isso, não é de hoje, há muito tempo. Então, quando você come uma boa comida, e você come uma comida que é ruim, você sabe que aquela comida não é boa. Você pode até não saber como fazê-la, você pode não saber replicar, você pode não ter conhecimento culinário, mas você sabe o que é bom e o que é ruim. E muitas vezes, a gente se deixa, olha o que ele vai falar, a gente se deixa levar por situações, achando que aquilo não tem problema, aquilo não tem perigo nenhum. E é o que a Bíblia vai dizer lá em 2 Reis, que é veneno na panela. Um pouquinho de veneno na panela pode matar. Aí haja farinha para tirar o veneno da panela. E o que ele vai dizer aqui? Olha, graça e misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. O que ele está dizendo? Graça e misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que lesse aqui, por exemplo, e estivesse dizendo assim, graça e misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e Amós, graça e misericórdia que vem do Pai, graça e misericórdia que vem de Deus, o Pai, e Jonas, graça e misericórdia que vem de Deus, o Pai, e Obadias, vai achar estranho, vai falar assim, opa, mas por que Obadias está aí junto com Deus? Por que Amós está aí junto com Deus? Por que qualquer outro profeta, qualquer outra pessoa estaria ali junto com Deus? Só que quando a gente lê graça e paz e misericórdia, que vem, graça, misericórdia e paz, que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, a gente fala, opa, Deus e Jesus estão em pé de igualdade. Eles dois e o Espírito Santo são Deus. Então colocar Jesus aqui junto com o Pai, intencionalmente por João, ele está dizendo que Jesus é na mesma qualidade que o Pai. Ele é Deus. E ele vai continuar dizendo assim, estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor. Quem está conosco? Quem vive na verdade e no amor. E a gente já falou aqui muitas e muitas e muitas e muitas vezes sobre o que é basilar, quais são os pilares da igreja, quais são o que são doutrinas que são fundamentais, que não podem ser excluídas, que não podem ser tiradas, que fazem parte desse teste doutrinário. Imagina o seguinte, você está aqui na igreja, você é um cristão genuíno, conhece a palavra de Deus, eu convido uma pessoa para pregar, e a gente aqui na igreja, a gente tem uma característica de não convidar pessoas que a gente não conhece. Tem que ser uma pessoa que eu conheço, ponto. Há muitos anos tem sido assim. E antigamente, quando a gente chegava na igreja, era muito comum, todo mundo que é mais antigo de igreja aqui, sabe como que era antigamente. Se o camarada chegasse na igreja, principalmente igreja pequena, ele não precisava conhecer ninguém na igreja, a igreja não precisava conhecer ele. Se ele chegasse com a Bíblia e um terno, o que acontecia? Pregava. Chegava na igreja, tivesse bem arrumado, tivesse com a gravata, tivesse com uma Bíblia,
pregava. Em muitas igrejas é assim ainda hoje. Mas por que a gente não permite que isso aconteça aqui na nossa igreja? Justamente porque a gente tem um cuidado de saber se o que a pessoa está pregando é verdade. Eu conheço a pessoa. Essa pessoa crê em Cristo. Essa pessoa crê nas verdades fundamentais do Evangelho. O que ela pensa sobre Cristo? Imagina que toda pessoa que vem na igreja para falar, seja para louvar, seja para ter uma oportunidade, seja para pregar, seja para ensinar, ele tem que ser uma pessoa que o conhecimento dele, doutrinário, tem que ter passado pelo teste doutrinário. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui bem rápido, que tem me incomodado muito aqui na igreja, assim, muito mesmo. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui para a gente poder falar uma coisa aqui que é só pontual, assim, só para a gente poder corrigir o rumo. Evitem distrações no momento do culto. Celular. Na hora da palavra, Jesus não vai usar o celular para falar com você. Pode acreditar. Ele vai falar com você através da palavra. E às vezes, né, aqui a gente não tem nenhuma proibição de usar o celular, obviamente, porque faz parte de uma modernidade. Se a gente for contra o celular, a gente vai ter que trazer papiro para a igreja. Isso é modernidade. Ponto. Não tem problema nenhum. Eu estou com o celular, mas estou lendo a Bíblia, estou fazendo anotação, estou fazendo qualquer coisa. Ok. Que Deus seja o seu juiz. Não sou eu que vou pedir para você mostrar o celular para saber se você está jogando, ou está no WhatsApp, ou está trabalhando, ou está no Facebook, no Instagram, no TikTok, qualquer coisa. Mas evitem distrações. Outra coisa, quando chegarem na igreja, o culto tiver começado, entrem em silêncio. Porque a igreja tem uma acústica muito ruim. Qualquer barulho, por mínimo que seja, atrapalha o culto. Qualquer barulho pode parecer que é pouco, é muito. Barulho de gente falando, barulho de gente conversando, barulho de gente se cumprimentando. Entra, senta. Depois do culto pode falar à vontade, antes do culto falar à vontade. Começou o culto. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ter ordem e decência. Tá bom? Não é briga, não é bronca, é só um parênteses para que vocês estejam 100% ligados naquilo que Deus está falando. Hoje, eu estava tomando café com a Nicole, o Daniel e a Júlia, e o Daniel falou um negócio para a Nicole. Ele acabou de falar, a Nicole pegou o celular na mão e falou assim, ô Dani, mas por que o celular está assim, assim, assim? A Júlia olhou para a Nicole e falou, mãe, ele acabou de falar. Ele acabou de falar, por que o celular está assim? Ela ouviu, mas ela não prestou atenção, porque ela estava lá. E muitas vezes nós estamos e ouvimos, mas a gente não tem atenção naquilo que a gente está ouvindo. E tudo que a gente está falando aqui são recomendações e conselhos para que vocês não sejam enganados nunca. E aí o que o apóstolo vai dizer? O apóstolo João vai dizer no versículo seguinte: fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade conforme o Pai ordenou. Imagina que você não vê alguém há muito tempo. E de repente você vê que a vida daquela pessoa está exatamente onde ela deveria estar. Isso é motivo de felicidade, isso é motivo de alegria. E o que o apóstolo João está dizendo, ele falou assim, olha, eu estou feliz por ver que muitos dessa igreja têm permanecido na verdade. Olha a alegria, encontrei alguns da igreja e estou feliz por encontrar alguns dos seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade. Ou seja, eles conheceram a verdade e eles haviam permanecido na verdade. Eles estavam vivendo de acordo com a verdade. A gente pode simplesmente ter um conhecimento de algo e não aplicar aquele conhecimento. Eu tinha um funcionário que ele achava que ele sabia fazer as coisas. Tudo que ele fazia era sempre do jeito dele. Se eu parasse e ensinasse alguma coisa para ele, ele fazia assim, tá bom. Virava as costas, ele fazia exatamente do jeito que ele estava fazendo antes. Então, não é só você saber e ouvir, mas você também ser um praticante. Muitas vezes na nossa vida a gente até sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então a gente conhece a verdade, mas não vive a verdade. E o que ele está dizendo? Que ele ficou feliz por ver que haviam pessoas que conheciam a verdade e estavam vivendo a verdade. E ele vai falar,
Aí ele vai falar sobre o amor uns aos outros, que é um tema que a gente já trabalhou muito na primeira carta. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros, não se trata de um novo mandamento, nós temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. O tema do amor é um dos temas mais distorcidos no mundo. Mais simples porque é nos termos do cristianismo e mais complexos nos termos do que é o mundo. Quando a gente fala de amor, as pessoas sempre associam o amor a um sentimento. Sempre associam amor a uma sensação. Achando que amor tem a ver com aquilo que você sente quando você se afeiçoa de alguém. Só que não é isso, se fosse isso, não seria imperativo. A gente não pode escolher o sentimento que temos pelas pessoas. Ninguém pode olhar para uma pessoa e escolher gostar, sentir paixão por aquela pessoa. Isso é uma coisa que muitas vezes tem origem pecaminosa e não é uma coisa de Deus. E as pessoas associam isso ao amor. E muitas pessoas chamam de amor aquilo que a Bíblia chama de pecado. Só que quando João está dizendo, amem uns aos outros, quando Jesus está dizendo, amem uns aos outros, é imperativo. Uma vez eu estava vendo um corte do Paulo Vieira, e ele fala que um homem chegou para ele, e numa terapia, e falou para ele assim, eu não amo a minha esposa mais. Aí ele falou, então vai lá e ame. Não entendi. Ame sua esposa. Não, mas eu não amo. Mas então ame. Ame sua esposa. O amor, ele não é um sentimento, no sentido de dizer assim, eu não tenho mais paixão, desejo, fogo. Isso é coisa de adolescente. Amor é para adulto, é para gente crescida, é para gente madura, que sabe exatamente o que é o amor. Tem uma figura, eu não sei se vocês já viram, um desenho de dois velhinhos que eles estão brigados, mas um velhinho, ele está com um guarda-chuva de costas e protegendo a esposa. Amor é isso. Amor é isso. Amor é imperativo. Senão ele não mandaria você fazer algo. Se não fosse uma coisa que você tivesse domínio sobre aquilo. E ele está dizendo, amem uns aos outros. Eu escolhi amar a minha esposa. E isso não depende do que ela faça. A minha admiração e a minha paixão por ela podem oscilar. O meu amor não. Um dia eu posso sentir mais desejo por ela, outro dia eu posso sentir menos desejo por ela, porque isso pode ser cultivado. Se eu tratar mal ela, o desejo que ela tem por mim diminui. Se eu não cuidar dela, a paixão que ela tem por mim diminui, a admiração que ela tem por mim diminui. Agora o amor, o cuidado, ele é uma escolha. E é imperativo. Amem uns aos outros. Eu posso amar uma pessoa e não ter nenhum sentimento por ela. Você já viu aquela pessoa que ela está dirigindo e ela parece estar numa corrida de Fórmula 1 que ninguém pode entrar na frente dela? Isso não é amor. Você pode amar no trânsito uma pessoa que você não conhece. Respeita a seta, já está amando o cara que você não conhece. Às vezes as pessoas acham que seta é pedido para entrar. Não, seta é... A pessoa está avisando que ela vai entrar. Se eu estiver dirigindo, eu dou seta e entro. Agora no retrovisor cabe meu carro, eu entro. Se o cara quiser bater atrás, ele bate. Nunca bateram. Nunca bateram. Eu falo para a Nicole dirige, ela fica pedindo para a pessoa deixar ela entrar. Fala, cabe o carro. Você sinalizou que vai entrar? Entra. Porque não é um pedido.
Às vezes as pessoas agem como se elas estivessem o tempo todo competindo. Aí não tem amor. Nem no casamento, nem na família, nem no trânsito, nem entre vizinhos. Amar é você fazer pelo outro, é se dedicar ao outro. Amor nunca é para você, amor sempre para o outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Amemos uns aos outros. O amor ele vem acompanhado da palavra outro. Ponto. É servir ao outro, é cuidar do outro, é fazer pelo outro. Lá em 1 Coríntios 13 ele explica exatamente o que é amor. Paulo vai dizer o que é amor. Não existe sentimento ali, existe só atitudes. O amor é paciente, benigno, não se soberbece, não suspeita mal, não arde ciúmes. E várias características ali que falam que é amor e não tem sentimento ali. Sabe onde foi que eu aprendi um pouquinho sobre o que é o amor? Leiam o livro O Monge Executivo. O livreto vocês leem em 3 horas. Ele fala sobre isso. Algo que a Bíblia já falava há muito tempo, mas a sociedade distorce. E a gente tem essa visão da sociedade de que o amor é uma coisa utópica. Não é. O amor é uma coisa factível. E ele vai falar, o que é o amor então? Olha o que o apóstolo João vai dizer que é o amor. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. Amar é fazer o que Deus ordena. E Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Ou seja, era um novo mandamento? Não. O mandamento imperativo de amar existe de Levítico, desde quando Deus revelou a lei para Moisés. Mas a sociedade de Israel tinha uma compreensão do que era amor. Amor aos órfãos, amor às viúvas, amor a... Aí Jesus vai lá e ele aperfeiçoa esse mandamento. E ele fala que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Aí ele vai falar assim, digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano, ou seja, a doutrina do cetismo. Aí ele vai falar, quem age assim é enganador e anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. O que ele está dizendo? Que existe muita gente que são enganadores. E essas pessoas, elas têm em si o espírito do anticristo. A palavra anticristo ela pode ser traduzida também contra Cristo. Ou em oposição a Cristo. Isso é anticristo. Então a pessoa que ela nega uma verdade fundamental, ela está agindo contra Cristo. Negar que Jesus é Deus é agir contra Cristo. Negar que Jesus encarna é agir contra Cristo. Negar que Jesus é 100% humano, 100% divino, é agir contra Cristo. É ser um tipo de anticristo. E aí ele vai falar, tomem cuidado, sejam negligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Eu posso garantir para vocês que qualquer um de vocês, se não estiver muito bem preparado, tiver meia hora de conversa com um adventista, com um testemunho de Jeová ou com um mormon, ele dá um nó na sua cabeça. Porque nós somos negligentes no que diz respeito ao estudo da palavra de Deus. A conhecer exatamente quem é Deus e quais são as verdades fundamentais da palavra de Deus. E eles têm argumentos muito convincentes para defender as suas doutrinas. Então tem gente que você conversa que ele te convence de que você tem que guardar o sábado, de que você não pode comer carne de porco, de que você não pode fazer alguma coisa, ou que você tem que viver alguma regra que foi imposta lá no Antigo Testamento. Tem gente que vai te convencer de que Jesus Cristo não é Deus. Tem gente que vai te convencer de que o Espírito Santo ele não é uma pessoa e o próprio Deus, mas é a força ativa de Deus. As doutrinas estão aí. E muitas vezes elas vêm travestidas de verdade. E qual que é o grande perigo de tudo isso? É que hoje a gente tem uma coisa chamada internet. E o que o apóstolo João está dizendo, fala assim, se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convidem. O que ele está dizendo?
nem deixe que essa pessoa entre na sua casa. Não precisa ser simpático com quem é herege. Não seja simpático com quem é herege. Não seja, não precisa ser. Nem ouça. Porque essas pessoas, elas podem te convencer de que aquilo que você está vendo, que você tem certeza que é, não é. E ele vai falar, se alguém for às suas reuniões não ensinar a verdade de Cristo, não convidem nem a entrar à sua casa. Nem lhe deem nenhum tipo de apoio. E muitas vezes a gente erra justamente por negar a recomendação daquilo que o apóstolo João está dizendo. Esses dias foi só para vocês entenderem como que essas coisas vêm. Esse dia foi um pessoal na loja, eles chegaram na loja e falaram assim, olha, a gente tem um programa aqui para empresas, negócios locais, tal, em parceria com a faculdade, a universidade não sei qual, tal, da igreja adventista. Eu estou falando uma coisa que aconteceu, é uma coisa hipotética. Igreja adventista, universidade adventista, tal. E ele vem aqui, dá um treinamento, só cobra a hora do treinamento, e se algum colaborador quiser fazer o curso, alguma coisa, a gente pede para a empresa facilitar, tal, não sei o quê. Foi, pô, muito legal, um curso de capacitação, 3 horas, você escolhe o tema, eles vêm, dão uma palestra para os funcionários, tal, beleza. Falei, tá bom, né? Um tema relacionado a negócios, uma palestra, devia ter contratado a Neia, né? Verdade, Neia, tá vendo? Quem não é visto não é lembrado, tá vendo? Você só fica falando de comida no grupo da igreja, aí não dá. Aí foi lá e tudo muito lindo, maravilhoso. Muito lindo, maravilhoso, tal, palestra, tal, legal, tudo. Deram a palestra. Palestra boa, legal, empreendedorismo. Tudo certo. Chega no final, começa o negócio de vender livro, começa o negócio de entregar livro, de dar livro, de fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A loja está tomada de livro da igreja adventista, Ellen White, e um monte de outras porcarias que a minha vontade é pegar tudo aquilo e jogar e queimar no lixo. Só que as pessoas compraram, pagaram, ganharam, receberam esse tipo de material. E quem abriu a porta? O pastor. A pessoa chegar para você, sou mormon, curso de inglês grátis. Fuja, pague um curso de inglês. Não é brincadeira o que essas pessoas, elas estão dispostas a fazer para disseminar os falsos ensinos, as falsas doutrinas e enganar as pessoas. E o que o apóstolo João está dizendo, nem abra a porta. Imagina você chegar, hoje você sabe, vocês vão chegar na loja lá, vocês vão ver lá, em cima da mesa do pessoal lá, livro da Ellen White, livro da igreja adventista. Aí você vai chegar e alguém vai te oferecer e falar assim, mas não tem problema, é cristão, é da igreja, o pastor tem, tá tudo certo. Ele vai falar, olha só, se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convide a entrar em sua casa. Nem lhe dê nenhum tipo de apoio. Qualquer pessoa que não é uma pessoa que você tem certeza naquilo que ela crê, não dê espaço nem para ela abrir a boca, nem para ela falar. Nem nas suas reuniões, nem nos seus PGs, nem... né, sabe, uma vez foi um candidato a vô do Daniel... Foi na Neia. No Edivaldo também teve. Foi 2? Então foi no Edivaldo. E o camarada chegou lá e começou a falar que era crente, que conhecia a palavra, e começou a querer dar aula para todo mundo. E falava.
Beleza, a igreja tem maturidade, a igreja conhece, a igreja sabe, mas e as outras pessoas? A Bíblia diz assim que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Uma mosca num barril de perfume, olha só o que a Bíblia diz. Vocês já ouviram essa expressão? Uma mosca num barril de perfume, o que ela faz? Ela pode estragar todo o perfume. Uma doutrina errada, ela pode fechar, dividir, acabar com uma igreja e matar cristãos. Uma criança, ela não pode comer qualquer coisa. A filha do Edivaldo e da Carol, ela precisa de um alimento que se ela comer o que eu como, ela vai passar mal. E ela pode até morrer. Porque ela não tem organismo para isso. O organismo dela não está preparado para isso. E muitos cristãos, eles são crianças espiritualmente falando, bebês espiritualmente falando. Eu posso ouvir 50 horas de heresia pesada, David Leonardo para baixo, e não passar mal. Por quê que a gente precisa falar isso? Porque a gente fala de não abrir a casa, mas está no seu celular. Está aí. E a gente precisa separar o que é bom do que é ruim. E é função do pastor também orientar sobre o que é bom. Outro dia a gente estava numa... Olha só, e para muitas pessoas o que eu vou falar agora é uma coisa até... E de uma forma bem clara, falando, mas como? É impossível. É igual quando alguém fala o nome de um cantor famoso da atualidade, eu nunca ouvi falar. Ou de um influenciador famoso, eu nunca ouvi falar. Vou dar 2 exemplos, né? Eu sei que existe aí um cantor, por exemplo, falar o nome de um cantor famoso aí da atualidade. Quem? Não, peraí, deixa eu ver um outro. Não, Oron eu conheço. Não, mas Zé Felipe eu conheço também. Eu vou falar um que eu sei o nome. Um funkeiro, por exemplo. Famoso. Sem ser Oruan. Pose do Rodo. Nicole, vigia. Ó, vamos dizer claramente, por exemplo. Vamos dizer MC. Quem? Já foi falado, esse aí já é famoso. Mas vamos dizer aqui, MC Pose do Rodo. Eu nunca ouvi, a não ser por notícia de alguma coisa relacionada à criminalidade. Não conheço música, não conheço nada dessa pessoa. Eu sei que ele existe, mas não conheço nada dele. Esses dias eu estava conversando com a Nicole, e ela segue uma influenciadora que é a Francine Elk. A mulherada conhece. E diz que ela é muito famosa, né? Eu duvido que se alguém vê ela na rua, reconhece. Ela andou na 25 de março e poucas pessoas conheceram, mas ela é muito famosa. Ela é muito famosa na internet. Então, a gente pode... E aí, por que eu estou falando sobre isso? A gente precisa saber o que é bom e o que é ruim. O ruim a gente, às vezes, consome e não sabe. E o que é bom a gente não sabe nem que existe. A gente falou, por exemplo, esses dias a gente estava conversando, eu, o André, a Nicole e mais algumas pessoas. Aí ele falou, acho que foi onde foi que a gente estava que ele falou? Na casa da pastora Deusa, ele falou do Augusto Nicodemos Lopes. Alguém não conhece? Alguém não conhece o Nicodemos? Levanta a mão quem não conhece. Pode ser sincero, quem não conhece o Nicodemos? A Nina, quem mais? Mateus, Felipe. Algumas pessoas não conhecem o Augusto Nicodemos Lopes. Mas muitas pessoas conhecem outras personalidades famosas de TikTok e Instagram. E outras pessoas muito famosas de YouTube e outros conteúdos também.
Porque consomem, mesmo que involuntariamente. E aquilo que é bom, as pessoas nem conhecem. Então é nossa obrigação de falar para as pessoas que existe coisa que elas podem, devem consumir. E outras que elas têm que tomar o máximo de cuidado possível. Que ele fala, se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convide a entrar na sua casa. Mas essas pessoas já estão dentro das nossas casas. Elas estão no Instagram, elas estão no YouTube, elas estão no Facebook, elas estão no TikTok. Elas estão na nossa casa. E o que ele vai falar? Que quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas, que é o que eu estava falando, justamente da questão do Ministério Voz da Verdade. Até um relógio parado, ele pode acertar a hora 2 vezes ao dia. Pega o relógio. Aqui na igreja não tem mais relógio. Não sei por que tiraram o relógio da igreja. Tem que colocar aqui para o André ver aqui, quando ele estiver pregando aqui bem. Vou pôr aqui, André. Vou colocar um relógio aqui, ó, bem de frente para o púlpito. Deve estar. Algumas... Se você deixar um relógio parado, 2 vezes ao dia ele vai acertar a hora. A verdade, ela é verdade, independente de quem fale. Verdade é verdade. Porém, João diz que... Aí você pega uma música que é agradável, tem uma sonoridade agradável, tem uma letra legal, mas é de um ministério que não deve ser consumido. Olha o que João vai dizer. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Ou seja, até apoiar, ouvir, no contexto de ouvir, de consumir, você já está agindo errado. Já está agindo errado. Você é cúmplice das obras malignas dessa pessoa. E isso inclui outros cantores também. Não só o ministério supramencionado. Ele vai falar, tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então a nossa alegria será completa. Saudações dos filhos da sua irmã escolhida. Qual que era a alegria completa do apóstolo João? Estar em comunhão com seus irmãos, estar na presença dos seus irmãos. É por isso que nós precisamos cultuar junto, estar junto, partilhar esses momentos juntos. E precisamos, como cristãos, fechar a porta do falso ensino. Seja nas nossas reuniões, seja nos nossos cultos, seja nos nossos celulares, seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho, em qualquer ambiente que a gente estiver. Eu não discuto Bíblia. Eu não discuto Bíblia. Nem com Testemunha de Jeová, nem com Mórmon, nem com Adventista, nem com Unicista, nem com ninguém. Eu não discuto Bíblia. Eu não discuto. A pessoa falou qualquer coisa para mim, eu falo, beleza, mas também não ouço. Agora, se a pessoa quiser aprender, estiver disposta a ouvir, aí eu dedico uma vida para falar com essa pessoa. Mas a Bíblia diz assim que há discussões que são vãs e não edificam. Não queiram ter razão. Fechem a porta. Não queiram ter razão. Eu vou contar uma história para vocês. E a pastora Mary vai lembrar, ela sabe. A nossa igreja vai fazer 18 anos o ano que vem. A gente tem 17 anos de igreja. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, teve um irmão da nossa igreja que ele é muito crente, muito sadio, muito maduro. E no trabalho dele tinha um adventista. Esse cara começou a entrar na mente dele, ele chegou cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. E questionando a própria fé. Tomem cuidado com os falsos ensinos. Independente de onde ele vier. Rejeitem. Tem veneno na panela. Não comam. Amém? Que Deus possa falar mais aos vossos corações e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Essa foi a série mais rápida da Porta da Salvação. E a semana que vem nós teremos outra série. Outra série de uma pregação também. 3ª João.